Alabado e adorado seja Jesus no Santíssimo Sacramento ao altar, e bendita seja sua mãe, Maria Santíssima, nossa mãe. Boa tarde, irmãos e irmãs católicos. Eu me chamo Juvenal Figueira, este é o meu canal católico no YouTube. Hoje venho aqui gravar mais um vídeo com a preocupação para poder ensinar tudo aquilo que queira ouvir o meu vídeo, queira seguir-me, o meu canal, para assim aconselhar a vós como preparar-nos como verdadeiros católicos, conhecedores da sua fé, da nossa doutrina, da nossa Santa Igreja, dos sacramentos, das riquezas do sacramento da nossa Santa Igreja. E também para que aprendamos a formados como verdadeiros católicos, conhecedores da nossa fé, da nossa Santa Igreja, dos sacramentos da nossa Santa Igreja, como o bautizo, que passamos a ser igreja por meio do bautizo, que recebemos essa graça santificante, que somos marcados para Cristo, com a cruz de Cristo na nossa frente desde pequenininhos. E depois também nos preparamos para a primeira comunhão, para receber a Jesus por primeira vez. Receber a Jesus na Eucaristia. Não é simbólico, é real. Jesus está na Eucaristia realmente presente e sua divindade. Não é um recordatório, não é simbólico, é real. Porque também eu depois vou ler aqui nas Sagradas Escrituras acerca do corpo de Cristo, o pão baixado do céu, e depois de uma explicaçãozita, mas agora quisera primeiro explicar isto desde um princípio, para que sim podamos compreender melhor para todo aquele católico que, como eu também lo fui por muitos anos, por 60 anos, só há 3 anos para cá, que houve esta pandemia do Covid, que morreram milhões e milhões de pessoas no mundo. Em verdade, a vida são 2 dias, um já passou e outro não sabemos. Então, por isso é importante que nós estejamos preparados para esse segundo dia, para salvar a nossa alma, que é o mais importante, porque a vida neste mundo passa muito rápido. Então, venho aqui com esta grande preocupação para ajudar a Nossa Senhora, porque a Nossa Senhora, a nível mundial, em muitos países, de há muitos anos atrás, por aí por os anos 1500, 1800, até hoje em dia, nos dias de hoje, Nossa Senhora se aparece em muitos países, a videntes, a crianças, chamado urgentemente que nós nos convertamos como verdadeiros católicos e que nos formemos como verdadeiros católicos, conhecedores da nossa fé, praticantes da nossa fé, dos sacramentos, da Santa Igreja, Santa Missa, e também preparar-nos como verdadeiros católicos para dar catequeses aos nossos filhos, porque quem melhor pode dar catequese aos nossos filhos senão o pai e a mãe? Mas há que preparar-se para ter conhecimento, se formar como verdadeiro católico, conhecedor das Sagradas Escrituras, da Palavra de Deus, do Catecismo da nossa Santa Igreja, das ensinanças do Catecismo da nossa Santa Igreja. Para estes tempos difíceis que nos estamos aproximando, fim dos tempos, de onde estamos vendo muita confusão e divisão dentro da nossa Santa Igreja, desde dentro, querem destruí-la. O bispo, os sacerdotes, cardeais, que estudaram com esse propósito para destruí-la desde dentro. Maçones, que fazem parte da maçonaria, então querem destruí-la desde dentro. Então é muito importante que nós, como católicos, não sejamos católicos por tradição ou de palavra, porque nossos pais nos ensinaram
e fica tudo por aí. Recebemos o batismo de crianças, somos marcados com a cruz na frente por meio da água, recebemos essa graça santificante, somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, desde aí habita em nós. Passamos a ser templo de Deus, santuário de Deus. Deus habita em nossos corpos, por isso não devemos profanar os nossos corpos. E por isso é que devemos ter conhecimento verdadeiro da nossa fé para salvar a nossa alma, porque é muito importante nestes tempos difíceis que nos estamos aproximando. Então, hoje venho aqui e também vou falar muito importante que é, como falei, que é do batismo. Depois vem a primeira comunhão, que nos preparamos para a primeira comunhão, receber a Cristo por primeira vez, que é realmente presente na Eucaristia, não é simbólico, nem não é um recordatório. A Santa Missa é real, é verdade. E Jesus está aí realmente presente em sua divindade. E também nos preparamos para o Crisma, para reafirmar essa fé já depois de grandezinhos, e aí passamos a ser, desde o batismo até o Crisma, discípulos de Cristo também, para ser anunciadores da boa nova a toda criatura, porque passamos a ser discípulos de Cristo. Então, é importante que tenhamos esse conhecimento. Este vídeo para que todo católico possa refletir sobre a sua vida, sobre a sua fé. Então, e depois temos o sacramento, que é o matrimônio, que é um sacramento muito importante, o que Deus une, que não lhe separa o homem. Temos a confissão com o sacerdote, que é real e é bíblica. É bíblica a confissão, desde o Antigo Testamento, dos sacerdotes antigos que sacrificavam animais em expiação para perdão dos pecados, mas o pecador tinha que ir com o sacerdote, confessar o seu pecado e levar um animal. Isso no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento e a Nova Aliança, que é Jesus, Deus que envia seu Filho único, como um cordeiro manso levado ao matadeiro, derramaria seu sangue, foi sacrificado, sofreu muito por nós, abriu seus braços na cruz, foi crucificado, pagou um preço muito grande por a sua igreja. A igreja é um patrimônio que pertence a Cristo, não pertence ao bispo, o papa, os sacerdotes, nem os cardeais. Eles apenas são administradores desse patrimônio. Por isso, irmão e irmã católica, por muitos erros dos consagrados que vejamos dentro da nossa Santa Igreja, nunca nos afastemos da nossa fé, da nossa Santa Igreja, porque eles responderão no juízo com Jesus por os seus pecados. Não nos afastemos da nossa Santa Igreja. Ao contrário, aprendamos a se formar como verdadeiros católicos, conhecedores da sua fé, e nunca se afastar da nossa Santa Igreja. Recordem que, por meio da confissão, nos confessamos, vamos arrependidos, porque, como eu sou um pecador, como todos nós, nos confessamos nossos pecados do coração arrependido, e depois o sacerdote nos absolve, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que ficamos absolvidos. Daí, então, estamos limpos para poder receber a Eucaristia, Cristo, lavar os nossos pecados no sangue do Cordeiro, purificar a nossa alma no sangue do Cordeiro. Isso é uma grande verdade. E
neste mundo actual há muitas igrejas, falsas igrejas, não são verdadeiras. A única igreja verdadeira e a católica é a Igreja de Cristo, não há outra. Por isso é importante que tenhamos conhecimento. Recordemos que há muitos evangélicos que ofendem muito a Nossa Senhora. Dizem que ela é uma qualquer, que ela tu mais filhos. Isso é tudo mentira. Por isso é que ter conhecimento das Sagradas Escrituras e ler o Catecismo como guia. Então, não vou alargar muito este vídeo, porque já falei demais. Vou ler aqui o texto das Sagradas Escrituras. São João, capítulo 6, do versículo 22 ao versículo 57. É um pouco largo, mas é importante porque fala da Eucaristia, do pão baixado do céu. Discurso do pão do céu. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do lago reparou que ali não estivera mais do que um barco, e que Jesus não tinha entrado no barco com os seus discípulos, mas que estes tinham partido sozinhos. Entretanto, chegaram outros barcos de Tiberíades até o lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graça, quando viu que nem Jesus nem os seus discípulos estavam ali, a multidão subiu para o barco e foi para Cafarnaum e procura a Jesus. Ao encontrá-lo no outro lado do lago, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes cá? Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, vós procurai-me não por terdes visto sinais miraculosos, mas porque comestes dos pães e vos saciastes. Trabalhai não pelo alimento que desaparece, mas pelo alimento que perdura e dá vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é que Deus, o Pai, confirma com o seu selo. Disseram-lhe então: que haveremos nós de fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu-lhes: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Eles replicaram: que sinal realizas tu, então, para nós vermos e crermos? Em que obra realizas tu? Os nossos pais comeram o maná no deserto, conforme está escrito. E ele disse-lhes: comer o pão vindo do céu. Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, mas é o meu Pai quem vos dá verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus, é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhes: então, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não mais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Mas
Já vos disse, vós viste-me e não credes. Todos os que o Pai me dá verão a mim, e quem ver a mim, eu não o rejeitarei, porque desci do céu para não fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Esta é, pois, a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho nele e crê tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Os judeus puseram-se então a murmurar contra ele, por ter-lhe dito: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é ele, Jesus, o filho de José, de quem nós conhecemos o pai e a mãe? Como se atreve a dizer: agora eu desci do céu? Jesus disse-lhes em resposta: não murmurais entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não atrair. Eu hei de ressuscitá-lo no último dia. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Todo aquele que escutou o ensinamento que vem do Pai e o entendeu, vem a mim. Não é que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que tem a sua origem em Deus. Esse é quem viu o Pai. Em verdade vos digo, aquele que crê tem vida eterna, e eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto, mas morreram. Este é o pão que desce do céu. Se alguém comer dele, não morrerá. Eu sou o pão vivo, o que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne, pela vida do mundo. Então os judeus, insultados, puseram-se a discutir entre si, dizendo: como pode ele dar-nos a sua carne e comer? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes mesmo a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendrás vida em vós. E quem realmente come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu hei de ressuscitá-lo no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Aqui paro para explicar. Jesus diz que a sua carne e o seu sangue, que a sua carne é verdadeira bebida e o seu sangue verdadeira bebida, verdadeira. Por isso, quando o sacerdote no altar consagra a Eucaristia, é corpo e sangue realmente presente, não é simbólico, não é um recordatório, é real e verdadeiro. Por isso, irmão e irmã católico, nunca venha a receber a Jesus em pecado. Sempre confesse-se, porque todo aquele que come do corpo indignamente de Jesus está comendo a sua própria condenação. Por isso é importante ter conhecimento para receber a Eucaristia. Há que se confessar, se arrepender, se confessar e então receber a Cristo. Vou seguir lendo. E Jesus nos diz que é seu corpo verdadeira carne
e o sangue verdadeira vida. É o Cordeiro de Deus que quita todo o pecado do mundo. Isto é uma grande verdade. Hoje em dia, poucos têm conhecimento na nossa Santa Igreja desta real presença de Jesus. Vou seguir lendo e depois explicarei no final. Quem realmente come minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e hei de ressuscitá-lo no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem realmente come a minha carne, bebe o meu sangue, fica a morar em mim. Fica a morar em mim. Isto é muito importante. A Eucaristia é o tesouro mais grande que temos na nossa Santa Igreja, no altar, no sagrário. É Jesus, o coração de Jesus latente, ardente, por amor a nós, que nos espera. Verdadeiro sangue, verdadeira bebida. Quem realmente come a minha carne e bebe do meu sangue, fica a morar em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou vive e eu vivo pelo Pai, também quem de verdade me come viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não é como aqueles que os antepassados comeram, pois eles morreram. Quem come mesmo deste pão viverá eternamente. Isto foi o que ele disse em Cafarnaum, ao ensinar na sinagoga. Reação dos discípulos. Depois de o ouvirem, muitos dos seus discípulos disseram: que palavras insuportáveis! Quem pode entender isto? Mas Jesus, sabendo no seu íntimo que os seus discípulos murmuravam a respeito disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos, e se verdes o Filho do Homem subir para onde estava antes, e o Espírito quem dá a vida à carne, não serve de nada. As palavras que vos disse não no Espírito e são vida, mas há alguns de vós que não creem. De facto, Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não creiam e também quem era aquele que o havia de entregar. E dizia: por isso é que eu vos digo, declarai que ninguém pode vir a mim se isso não lhes for concedido pelo Pai. A partir daí, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e já não andavam com ele. Então Jesus disse aos 12: também vós querais ir embora? Respondeu-lhes Simão Pedro: a quem iremos nós, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Por isso nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Disse-lhe Jesus: não vos escolhi eu a vós, os 12, contudo um de vós é um diabo. Referia-se a Judas, filho de Simão Iscariote, pois esse é que viria a entregá-lo, sendo embora um dos 12. Isto aqui, o que o Senhor nos diz aqui, nos fala de Eucaristia, como Jesus, na última ceia, se reuniu com os 12 discípulos,
quando na última ceia Jesus parte o pão e devido ao vinho, instituiu a Eucaristia. Aí foi a instituição da Eucaristia, quando Jesus celebrou a última ceia com os seus discípulos. Por isso é que é muito importante, irmãos católicos e irmã católica, que tenhamos conhecimento da nossa fé. Hoje em dia temos muitos falsos apóstolos dentro da nossa Santa Igreja, obispos, cardeais, sacerdotes, destruindo a nossa Santa Igreja com heresias, ensinando coisas contrárias, defendendo o pecado. Mas nem todos são assim. Há muitos bons sacerdotes, muitos bons obispos e cardeais que defendem a nossa Santa Igreja, que ensinam verdades. Há muitos Judas dentro da nossa Santa Igreja para destruí-la. Por isso, irmão e irmã católico, para estes últimos tempos que está escrito no Apocalipse, que já estamos entrando e já estamos vendo essa apostasia dentro da nossa Santa Igreja, muitos consagrados apostatando da fé, ensinando coisas erradas, contrárias aos ensinamentos de Jesus. Hoje em dia, já falar do inferno e falar do diabo é como coisa do passado, coisa dos nossos avós. As Sagradas Escrituras, em várias passagens, está cheia falando dos infernos, do inferno, de tudo e do diabo. O mesmo Jesus nos fala em várias passagens das Sagradas Escrituras. Então, hoje em dia, vemos alguns sacerdotes, alguns obispos, negando essa verdade. Tudo é misericórdia, que todos se salvam, que todos vão para o céu. Não é assim, irmão. Deus é misericórdia, mas Deus é justiça e verdade. E Deus julga todos aqueles que vão por esse caminho, que defendem o pecado. Como vimos em Alemanha, benções para casais de José com José e Maria com Maria. Isto nunca se tinha visto. Estamos vendo muita coisa onde o padre na igreja não pode dar uma homilia, falar do pecado, porque já é acusado de homofobia. Isto é fim dos tempos que estamos vivendo. Não é fim do mundo, mas é fim dos tempos, de um tempo onde vai haver guerra espiritual dentro da nossa Santa Igreja e também guerras em vários países, já estamos vendo, mas vai aumentar mais. Desastres naturais vai aumentar mais. Por isso, é importante que nos preparemos para este tempo difícil e incluso querem destruir a nossa Santa Igreja, querem ensinar coisas contrárias a todos os crianças, querem descritirizar, nem sei pronunciar, descristianizar a nossa Santa Igreja, afastar a Cristo. Isso que querem fazer. Peço desculpa que não saber pronunciar bem, mas é isso que querem fazer. Isto é um plano que há, um plano do grande, dos poderosos por trás de tudo isto, a nova ordem mundial, a Agenda 2030 é reduzir a população mundial, de onde esses poderosos estão pressionando a muitos países, a muitos governos, para aprovar o aborto, a matança das crianças, como lei. E ninguém pode falar contra isso. Então, diga-me se isto é certo o que estão a fazer. Isto é tempo, este é os últimos tempos que estamos a viver. Já estamos no começo desses últimos tempos, de onde estamos a ver muita coisa. Esses ensinamentos, desculpe,
É, que às vezes falo assim, não estou ainda bem acostumado a gravar os vídeos, mas tenho que aprender mais e é assim, é uma preocupação que eu sinto no fundo do meu coração também para poder ensinar todo o católico que quer ver o meu canal. Isto é como uma catequese, uma grande preocupação que eu tenho também para ajudar todo aquele que queira se preparar para este tipo difíceis como um verdadeiro católico, conhecedor da sua fé, das Sagradas Escrituras, do Catecismo da nossa Santa Igreja, porque vão mudar muita coisa. É importante que nos preparemos. É tudo por hoje, irmão e irmão católico. Só vou pedir que todo aquele que possa subscrever o meu canal, dá-lhe um like e partilhá-lo, porque é muito importante para que assim o YouTube possa recomendar este vídeo a mais outros irmãos católicos e não católicos também, para que se converta para estes tempos difíceis que nos aproximamos. Isto é verdade, eu digo com conhecimento. É tudo por hoje. Que Deus abençoe a todos e até um próximo vídeo.